Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Ana Cláudia, também sou conhecida por Ana Malamude e sou Head de UU, que é a área qualitativa da Ipsos, sou Head de UU no Brasil e terei o prazer de acompanhar vocês ao longo do dia de hoje, neste dia que é dedicado à análise das tendências que vão movimentar o mercado em 2022. As nossas conversas, nossos debates vão estar pautados nesta pergunta: como vai ser o ano, como vai estar o Brasil pós-pandemia? Bom, gente, tem algumas pessoas, muita gente se conectando agora, então eu vou sair por 3 minutos, volto já já, assim a gente tem oportunidade que mais pessoas possam acompanhar a nossa apresentação. Volto já já, tá bom? Bom dia novamente para quem se conectou agora. Meu nome é Ana Cláudia Malamude, sou Head de Ipsos UU, que é a área de pesquisas qualitativas na Ipsos. Terei o prazer de acompanhar vocês no evento de hoje, dedicado à análise das tendências que vão movimentar o Brasil em 2022. Todo ano, a Ipsos analisa, né, através das nossas pesquisas, o mood do brasileiro, tenta decifrar o mood do brasileiro que vai vigorar nos anos seguintes, no ano que está por vir. E assim, a gente lança hoje a 8ª edição do nosso Flair Brasil, que é uma publicação coletiva de autores especialistas da Ipsos. Serão, no Flair deste ano, são 26 autores especialistas, reunidos em 21 artigos, artigos estes bastante profundos, uma análise robusta, que aborda temas como isolamento social, política, cultura de cancelamento, inteligência artificial, digitalização e outros tantos temas. Nós, hoje, o dia do evento, nós estamos divididos em 4 blocos, na verdade, dividimos o nosso evento em 4 blocos, que tem a ver com 4 grandes temas, né? O primeiro bloco, ele começa agora, às 9 horas, né? Começa em seguida, que é um bloco dedicado às macrotendências globais e locais. Segundo bloco, às 11 horas, nós vamos abordar as mudanças de comportamentos, consumo e digitalização. Depois do almoço, terceiro bloco, nós falaremos sobre sustentabilidade, diversidade e protagonismo das marcas. E encerraremos num quarto bloco, às 16 horas, falando sobre eleições presidenciais em 2022 e o impacto da pandemia no cenário político e social. Eu convido vocês a acompanharem os blocos 1, 2 e 3, ou os 4 blocos, lembrando que será de acordo com a disponibilidade de vocês. Nós temos no módulo da Integra um espaço para perguntas, na verdade é o espaço módulo mensagem, que vocês podem fazer perguntas ao longo do debate. Essas perguntas, ao longo das apresentações, essas perguntas serão respondidas na medida do possível durante o debate. Tentaremos responder ao maior número de perguntas possível. Sem mais delongas, vamos começar agora o nosso primeiro bloco, então, dedicado às macrotendências globais e locais. Nosso primeiro expert convidado é o Ben Page, que é o nosso CEO global da Ipsos. Ben Page é inglês, portanto, nós gravamos a apresentação para que pudéssemos legendar e assim para que mais pessoas possam acompanhar a apresentação. Ben Page vai apresentar sobre a última onda do nosso tracking de tendências global, mundial, da Ipsos. Em seguida, Marcos Cagliari, nosso CEO da Ipsos Brasil, Marcos Cagliari, vai apresentar sobre as tendências localmente, como que essas tendências se manifestam no Brasil.
Aí sim, teremos nossos convidados para o debate. Nesse primeiro bloco, os nossos convidados são Raquel Albernaz, Consumer and Marketplace Director na Nestlé. Temos o Sérgio Pinto, Innovation and New Business Global Director na BRF. Cássio Damascena, da Ipsos, diretor de Healthcare, nossa área de pesquisas em saúde aqui na Ipsos. E o Marcos Cagliari, novamente, CEO da Ipsos Brasil. Diego Pagura, nosso Chief Client Officer, vai moderar esse debate. Enfim, tudo isso nessa sequência. Eu vou estar aqui com vocês. Novamente, façam suas perguntas, elas serão respondidas durante o debate. Uma boa apresentação. Vamos lá com o vídeo do Ben Page, nosso CEO global. Obrigada. Até já. So welcome to the latest edition of Ipsos Global Trends, and I'm delighted to be here to talk about what they mean in Brazil, which is obviously one of the most exciting countries on earth. Ipsos Global Trends is a survey where we try and dig in beyond the headlines to look at how societies, how consumers are changing around the world. We used to do the study every 3 years, but now, because the world is so exciting, we do it every year. And in this edition, we look to see what has changed as a result of the pandemic. And the first thing I think we can say is obviously we can see all around us signals of a massive change in the world as the world unlocks in some countries after the pandemic. We can see massive labour shortages globally. We can see, therefore, supply shortages. We can see a tech crackdown going on, both with Facebook having problems and changing its name to Meta, in President Xi in China cracking down and indeed sealing China off from the rest of the world as his response to the pandemic, which also helps him make sure that his unimpeded rise carries on. We have, of course, the debates at COP26, the United Nations global meeting on climate change, where China has ended funding for coal. And meanwhile, we can see those international tensions continuing over defence between Australia, France, and Britain and America. And indeed, huge shifts in terms of technology, things like AlphaFold, which allows us to understand 95% or more of the proteins that are fundamental for human life in our bodies. Until artificial intelligence was applied to that problem, we only understood 17%. Suddenly, artificial intelligence is going to lead to massive changes in biotechnology, in medicine, in just a few short years. So we can see all of these shifts as we come out of the pandemic. We can see, of course, in Latin America, massive upheavals. Brazil, of course, has the second highest COVID death toll in the world, but all across the continent, in a sense, you are, as a continent now, the center of world populism, also the center, in some ways, of the challenges we face on decarbonization and preserving our natural environment. So we can see all of those signals. The way we think about that is that, in a sense, COVID is a massive shock to human societies. It's changed our behavior, sometimes overnight. And the things that I'm just talking about are those signals of change that we can see in our own societies, on our streets, and in our cities. But they are only, in some ways, a manifestation of much deeper forces, those macro trends that affect everybody and are very slow, very long-reaching, the development of technologies, the climate change, etc. Those change human society, and then we see those actions like President Xi, people moderating Facebook, you name it, you can see those changes. They all interfere with each other, and you need to understand trends clearly to know at each level what is happening. And in global trends, of course, we're looking at trends in society rather than just the signals on the surface, because I think one thing we should remember is that many of the things that we're seeing, whether it's working at home, rising wages in retail and hospitality as people take stock of their lives, all of those things may be temporary. Inflation even may be temporary. And in some ways, we are too close to the trees to see the forest. But I think looking at the macro forces and looking at the trends allows us to then perhaps sort through some of the signals that we can see and decide which will stick. The macro forces, of course, were there long before COVID-19. They will be there long afterwards. So the growth of different populations, the fact that there will be more Nigerians
just in a single African country than in the whole of Europe or the USA in just a few years. The inequality that you know all about in Brazil, but of course it's now an issue across the world. Geopolitical tensions, Donald Trump, Mr. Bolsonaro, quite keen on those. But again, those are nothing new, but they take new forms. And then data, and again, people on this call don't need any introduction to the fact that the volume of data that we can all deal with is expanding second by second, and the rise of technology tipping points that will again keep happening in our societies. And then finally, the thing that underpins all of this, and which is perhaps the one thing that everybody on Earth pretty much agrees with, and that is the threat posed by climate change. Those things are all there. But of course, COVID may mean that they're expressed in different ways. So 1.5 years on after the start of the pandemic, where are the public across the world and in Brazil? And as we went into the pandemic, we identified 12 trends that we could see around the planet. I won't go into them all now, but things like climate antagonism, both concern about climate change, but also antagonism, which you certainly have in Brazil, people who deny that there's a problem. For brands, the need for authenticity, division and concerns about whether capitalism had gone too far, peak globalization, and then, of course, reactions to uncertainty and inequality, sometimes leading us to nostalgia. Now, in the pandemic, we saw change in some of these areas, in other areas, no change. So we could see growing interest in healthcare, perhaps not a surprise in a pandemic, demands for brands to stand up and be counted, continuing concern about climate change, interestingly, support for globalization, but also nationalism and patriotism rising, and certainly reactions to inequality. Things like the Black Lives Matter movement sprung up in the pandemic in a way that I suspect it wouldn't have done if we hadn't been locked down at home when that happened. This year, we can see continuity in a number of those areas where we'd seen change, but more change for brands in authenticity, more change in globalization. And interestingly, as we've seen a massive rise in e-commerce driven by the pandemic and the need to move to contactless business and just buying things when a lot of retail physical retail was closed in many countries, we've seen more development in terms of how people are reacting to being forced to go online. So certainly some change, but also a lot of continuity. So where's the continuity? Where can we just see a straight road through the pandemic? And I think the first is climate change. It hasn't gone into reverse. The proportion of people in Brazil who say we're heading for disaster unless we change our habits quickly has gone on rising. It's now at 91%, one of the highest figures in the world. But even in America and Australia, which are some of the biggest polluters, you can see that figure has also gone up. Generally, the overall pattern is of rising concern. And if you ask people what's more important for business, paying their taxes properly or doing as much as they can to protect the environment, interestingly, countries like my own country, Britain and Denmark, are actually, divided in some ways between paying tax and protecting the environment. But in Brazil, it's very, very clear. 8 out of 10 people, among the highest in the world, say that companies, they're less worried about companies paying the right amount of tax and are more concerned about what they're doing in the environment. And you can see a whole load of developing economies and also Singapore, which are really high on concern about the environment, with China, which of course has poured more concrete in a few short years of the 21st century than America did in the entire 20th century, being particularly concerned about companies' responsibilities for the environment. But Brazil is right up there with the Chinese, and of course, both enormous countries with enormous natural resources that can be protected or can be plundered. So it's interesting to see that there. There's also a strong generational skew, with the young in Brazil in particular saying that companies protecting the environment is important. 9 out of 10 Gen Zs in Brazil, compared to only 66% of baby boomers, people born before 1965, like me, saying that it's important. But actually, in fairness to everybody, we should say that all generations' priority is the environmental behavior of companies over taxation, which just shows how important climate change is for people. It doesn't mean that when they're actually shopping in a shop,
that climate change will be top of their mind when they choose brand A versus brand B. But overall, you can see where the direction of travel is going. And then, of course, during the pandemic, we've also seen faith in vaccines growing. And interestingly, in Latin America in particular, we can see some significant rises. The proportion of people saying all vaccines are good for me has actually gone up, despite some very significant people in Brazil sometimes questioning them. Overall, it's gone up, whereas you can see in America, if anything, trust in vaccines has gone down. And in Romania, currently an absolute epicenter of COVID-19, partly because of their legacy of communism, real mistrust of whatever the government is telling them about vaccines, and so actually a decline in vaccine confidence, but which is having real world consequences. Trust, interestingly, in science has gone up as well. The proportion of people who say that all diseases will be curable has risen in Peru, in Colombia, in Chile, in Mexico, absolutely everywhere, in Brazil. Optimism about science, interestingly, has gone up despite all the disinformation. Despite all the anti-vaxxers on social media. Actually, science won in 2020. We produced vaccines in a few months that would have usually taken many years. And it's a dramatic demonstration of what humanity can do when it's faced with a clear and present danger. Personally, as somebody concerned about the environment, I just hope that we might one day have the same level of action and immediacy on climate change, but that's for another day, perhaps. In Brazil, the proportion of people who say they trust scientists has risen quite markedly, more so than in Mexico and Argentina, where it seems to have gone into reverse. And actually, overall, scientists remain globally one of the most trusted professions, although in 2020 they were overtaken by doctors for the first time, perhaps reflecting the course of the pandemic and the heroic work of health workers all over the world. Where are we seeing change then? So where is the road less clear? And I think there we can see some very clear messages for brands. And that is that people are more and more likely to say that they want to buy brands that reflect their personal values. Generally, interestingly, Latin America is a bit less likely to agree that that's the case. So you can see Kenya, Nigeria, Philippines, India, Indonesia, all at the top of the chart there in terms of saying they want to buy brands that are really about them. But Brazil has the highest figure for any Latin American country at 7 out of 10 people. And that's massively higher than, say, Mexico at 50% or Argentina at 56%. So, Brazil is actually much more sort of quote unquote normal in the sense of wanting to see brands stand up and be counted. And interestingly, the proportion of people in Brazil who say they'll pay more for a brand with an image that appeals to them, again, is markedly higher than in other Latin American countries. It's almost as though Brazilians are more image conscious than some other Latin American countries. So brands matter. What brands do matter. And what we're seeing is more and more people around the world, including in Brazil, saying they want leaders of businesses to stand up and talk about key social and political issues. Difficult to do if your country is very divided, but that's what the public say that they want. And we can see this interest in feeling that the brands you're buying understand you and reflect your values. Overall, we've got more people in Latin America who say that they want brands to act ethically. So overall, you can see globally, nearly half the population also agree globally that I don't care if they're responsible, I just want them to make good products. But interestingly, in Brazil, only 3 out of 10 people say that. So Brazil, again, is much lower than the global average for 25 countries. And we're asking this question in a sense both ways to check for what's called yay-saying, the tendency of respondents in surveys like this to agree with every given statement. So you've got a lot of people saying they want to buy brands that reflect their values, but there are still a lot of people globally who are saying actually they admit it when you ask them. Ultimately, it also has to be a good product. And I think the bottom line is we expect brands to act responsibly. If we have a choice between 2 brands at the same price and same quality, and one is very clearly ethical, purposeful and associated with that, people will choose that one. But value for money, of course, remains really, really important. And I think what's interesting is that we can see all over the world, but also 7 out of 10 people in Brazil saying that we want business leaders to speak out on social and political issues affecting our country. Again, it's a real role for business. And generally, the weaker the state, as in Nigeria, the more people are likely to want to see business speak out. And I think that, again, you can see overall the sort of general pattern in this data.
And the main thing that really stands out to me when I look at global surveys around populism and looking at politics, you are, as a continent, but also as a country, one of the places that has the highest system is broken sentiment. That loss of the future, the sense that somehow the elite really don't care about people like me, the system is rigged to help the rich and powerful, politicians are just enriching themselves. We need new people to come into politics to shake things up. And you can see that the key countries where this is strongest are Colombia, Peru and Brazil, and the least likely to say this, Germany, the Netherlands and Sweden. Netherlands and Sweden have the highest levels of trust in politicians in the world. It's still not 50%, but it's much higher than anywhere else. And you can see again, as I say, Latin America is the home to, we talk about nativism in America and populism in America, but it's actually South America where it's strongest. So you've got these strong feelings of polarization. In my country, there is more and more conflict between people who don't share the same values. Nearly 9 out of 10 people in Brazil, but also across the continent, agree with that. You know, that sort of sense of conflict is there. It's much lower in some other countries like Sweden. And, you know, this sense that I want a strong leader rather than the current elected government, 68%, and it's gone up in Brazil over the last few years. Now, whether that means that Bolsonaro is going to be re-elected, I noticed that he started copying what Lula did by giving out more money, even more money, and breaking all of the rules that the IMF will be looking for. But certainly you can see frustrations with the way things are. And I think that reflects, in a sense, for millions, which we've seen across Europe and America as well, the idea of growth in the future, a more prosperous future for one's children, somehow being snatched away. Certainly in my own country, Britain, at the beginning of this century, 1 person in 8, 12%, believed their children would be poorer than them. In Britain, a relatively wealthy country now, half the population expect their children to be poorer than them. And that massive psychological shift has led to anger against the elites, but it's even stronger in Latin America and in Brazil. So, you know, across the countries of Latin America, but at the top, there's Brazil. Large differences in income and wealth is bad for society. Well, given that Brazil is one of the most unequal societies on earth, in terms of the Gini coefficient on incomes, perhaps not a surprise that only 7% of people disagree that large differences in incomes are bad. 9 out of 10 people agree. And so, you know, that really shows how hard it is. And it's interesting, the difference between some other countries in Latin America, but that's a pretty extreme figure, reflecting, of course, an extreme situation. In terms of immigration, we've got large numbers of people, less in Brazil than in other Latin American countries, saying there are too many immigrants in my country. So Brazil actually at 39%, well below Colombia and Peru. But overall, in most countries, across the planet, most people say there are too many immigrants in their country. And, you know, at the same time, a lot of people, indeed, most people globally, say that people from different ethnic minorities in their country will be treated fairly. Well, in Brazil, only 34% think they're treated fairly. It varies dramatically around the world. In Denmark, a relatively liberal country, it's 55%. In Britain, where we are obsessed about immigration, it's 45%. But in Brazil, only 34% say that people are fair. And I think, again, in the United States, where we saw Black Lives Matter as a huge issue, you know, there's a real sort of sense about how we treat people who are different to ourselves. And with climate change will come more migration in future. So 1.5 years on, I think overall the pandemic has probably changed less than we might expect. How we work has changed. I'm doing this from my house rather than my office. But overall, there's probably still more continuity in many ways than change. And I think the reason for that is that we haven't been in this long enough to really form firm views about what will shift. After the global financial crash of 2008, it took about 4 or 5 years for populism as a response politically to really take off. And with the pandemic, it may be the same. We just don't know yet. Climate change has gone on rising. A small blip during the absolute lockdown, but overall the public globally is absolutely agree that there is a problem, even if they don't agree on the solution. There's still low trust in brands, but also a key role for brands. At the same time, I think there's potential for evolution. You know, you can certainly see attitudes to how we're going to deal with inequality, and it's really interesting to see the government preparing to start giving out money.
your president in the past has talked about, Bolsonaro has talked about lazy people and handouts, but then of course we see him doing handouts because he absolutely, as a politician, understands the data that we can see here. Attitudes to regional immigration, a huge challenge in many parts of the world. And overall, I think the challenge is that whether we can see it or not, the world is changing fast. Our values change sometimes more slowly and take time to catch up, but we are moving in a sense from a bipolar world to a multipolar world. We're moving from a world worried about climate change to having to act in the 2020s. We're going to see more fires, more droughts, more flooding. We've moved into online in a massive way during the pandemic. And I think that traditional split that some businesses make between digital and offline is just disappearing. Everything is blended together. We're moving from a world of traditional politicians, in a sense, to social leaders, and we see that all the time, particularly now with the impact of social media, being able to give people a voice, even where authoritarian leaders in places like Belarus try and stop it, but they are unable to. And China's solution of just banning large parts of the internet and indeed stopping anybody going there at the moment is one way of dealing with it. The question is how long it will last. So, this is happening. We can see that the pandemic shows how quickly we can change. And indeed, everybody all across the world agrees with the idea that the pandemic has shown how quickly people can change their behavior in a crisis. The question is whether we will act quickly enough on some of the crises that we will probably face in the 2020s. So 3/4 of Brazilians saying that, agree that it's shown that we can act quickly. I think the challenge as we go into 2022 and beyond is how do our human values really clash with the world that's changing so fast around us? And my big question, which I put to everybody I meet, is who's actually going to help the public adapt? They want leadership. That can come from our politicians, who are often found to fail, or it can come from business and from brands. And that, I think, is the central question. I hope you found this interesting. Thank you. Olá, bom dia a todos. Aqui quem está falando é Marcos Cagliari, eu sou CEO da Ipsos aqui no Brasil. A gente acabou de ouvir o Ben Page, CEO global, apresentando a nossa mais recente onda do estudo global de tendência que a gente tem. E agora a gente vai tentar interpretar como isso pode afetar o Brasil e o ano que vem. Nós estamos nesse momento com algumas centenas de pessoas conectadas em todas as plataformas, o que é, acho que, um sinal super interessante de quão difícil vai ser esse exercício que a gente ambiciona fazer aqui. O Flerte, a gente está na nossa 8ª edição, todo ano a gente produz essa criação coletiva que a Ana Cláudia se referiu, ela conta com a dedicação de dezenas, esse ano foram mais de 30 pessoas envolvidas em todos os processos, entre pesquisa, escrita dos textos, e o resultado disso é uma publicação de 25 capítulos, que a gente inclusive vai mandar para todos vocês amanhã, mas é uma enorme profundidade. O que vocês vão ver aqui hoje são algumas coisas pinçadas com alguns dos autores e pesquisadores da Ipsos que trabalharam nessa publicação, mas há muito mais nesse livro, e eu sei que é difícil falar em livro hoje em dia, né? A gente está acostumado a ler 140 caracteres nos nossos insights, mas realmente é uma publicação feita com tanto esmero, com tanta dedicação, que eu acho que recomendo fortemente que vocês, de fato, mergulhem nela, porque traz muitos questionamentos, muitos insights interessantes, que é inclusive o que a gente pretende fazer aqui. Não só, por isso aproveito para agradecer as pessoas todas da Ipsos que se envolveram nisso. Isso, a gente não para de trabalhar por isso, isso é uma coisa junto do nosso trabalho, é uma dedicação brutal, e eu acho que demonstra muito o que a Ipsos se propõe a ser. Curiosa, questionadora, provocadora, e trazer insights junto com os nossos clientes e parceiros. E também aproveito aqui para agradecer não só esse time inteiro, e que me orgulha demais de participar da Ipsos, mas os nossos convidados. Vocês vão hoje ouvir pessoas absolutamente brilhantes. Hoje aqui no painel mesmo, vocês vão ouvir a Raquel, o Sérgio e o Cássio, que são pessoas que vão aportar demais, eu agradeço muito a eles, mas em todos os painéis vamos ter convidados muito, muito especiais, e aqui o meu agradecimento de coração por tentar fazer esse evento cada vez mais rico, cada vez mais provocativo. Acho que a gente não vai ter todas as respostas e não vai conseguir mostrar, dar todo o cenário detalhado ano que vem, mas certamente eu tenho certeza que a gente vai sair com mais profundidade em tudo, e esse é o que o momento exige na nossa interpretação.
Eu vou dividir com vocês a minha apresentação. Eu preparei uma apresentação para falar um pouquinho de como a gente está vendo as coisas especificamente no Brasil. Peço que, se tiver algum problema, alguém grite e levanta a mão aqui, tá? A gente vai contar um pouquinho, falando do FLAIR, que é uma publicação global, feita no Brasil, mas em vários outros países também, e eu vou tentar adaptar aqui para a realidade do Brasil. Em primeiro lugar, eu acho que a gente não pode deixar de falar dos impactos da Covid no país. E isso, a gente, para quem acompanhou os nossos estudos, e a gente está fazendo um tracking global com o Brasil incluído, 28 países estudados, desde fevereiro do ano passado, a partir de quando as coisas estouraram na China, praticamente todas as semanas. E a gente viu incontáveis evidências dos seguintes fatos. Os brasileiros foram particularmente atingidos, e por particularmente eu digo, entre os 28 países que a gente estuda, os mais atingidos. O Ben citou os números horríveis de fatalidades e contágios, mas não foi só isso. Os brasileiros se sentiram mais impactados, estão mais preocupados, estavam com esse número aqui até o segundo semestre, até o primeiro semestre, mas também sofreram muito mais de problemas psicológicos e saúde emocional. Aqui eu coloco um número como exemplo: 41% de nós declaramos estar ansiosos, com algum processo de ansiedade, mas não só os brasileiros são os mais ansiosos, mas também são os mais que se sentem mais solitários, os que mais tiveram enxaqueca, os que mais tiveram sobrealimentação, e aí a gente tem um cenário muito preocupante de como o brasileiro está lidando com tudo, ou lidou com tudo isso, em função de diversos fatores que a gente estudou muito nos últimos meses. A preocupação, entretanto, mesmo com o arrefecimento da pandemia, que ainda continua sendo uma preocupação, mas muito menor do que era, ela aumentou. Interessantemente, a gente esperava que depois que, na medida em que as coisas começassem a melhorar em termos da pandemia, a gente esperava que fossem reduzir as preocupações e aumentar o otimismo. Isso não aconteceu. O brasileiro hoje está mais preocupado, e esse número aqui é maior do que o número que eu trouxe antes, que foi o número que acabou o primeiro semestre. Hoje, 91% de nós nos declaramos preocupados para pagar a conta. E a gente não vê muita perspectiva no futuro, que talvez seja ainda mais preocupante. A situação do meu país está ruim para 85%, a minha situação financeira está ruim para 3 a cada 4 brasileiros, e daqui a 6 meses vai melhorar, mas não com o otimismo maciço. 55% só, quase metade das pessoas apenas, acha que a economia estará mais forte em 6 meses, e praticamente 70% acha que a minha situação financeira estará maior. Ou seja, estamos muito preocupados, fomos muito impactados, e não estamos vendo uma melhora tão no curto prazo assim. Obviamente, isso afeta o nosso índice de confiança. Esse é o índice de confiança apurado pela Ipsos, a gente também faz isso em quase 30 países. Vocês podem ver aqui à direita que tem uma queda brusca, muito brusca, em março de 2020, por razões óbvias, no índice de confiança. Aqui o índice de confiança, o índice 50, ele representa a neutralidade, tá? Tudo que é para baixo há uma confiança negativa, né, uma desconfiança no consumo do brasileiro. Ele desaba para junho de 2020, aí ele sobe sem parar para novembro, aí ele desaba para maio, aí ele sobe sem parar até setembro e ele volta a cair. Este é um cenário apavorante do ponto de vista de falta de perspectiva, de falta de segurança, de falta de certeza. E ao contrário do mundo, que hoje está com um índice de confiança maior do que o índice pré-pandemia, o brasileiro hoje está com um índice consideravelmente menor. Ele estava em mais de 50, hoje ele está em 41, praticamente 42, e em queda, né, desde setembro, outubro, novembro, foram 3 meses de queda. Ou seja, e o índice de confiança, a gente sabe, ele não só tem uma evidente correlação com consumo, mas ele também tem com otimismo, com propensão à experimentação, com propensão à inovação, com correr risco, tem uma série de outros fatores psicológicos que estão ligados a isso, e que a gente hoje vê o brasileiro cada vez menos disposto, justamente em função desse cenário, que é um cenário, obviamente, preocupante. Por isso não é surpresa que a percepção da direção errada do país já bateu 80%, isso é fresquinho, de outubro, o último índice que a gente tem apurado, e está chegando cada vez mais perto dos índices dos governos anteriores, que foram os níveis mais altos de toda a série histórica que a gente tem de quase uma década aí, e é certamente o mais alto desde a nova administração. E por outro lado, a desigualdade, o Ben falou bastante disso, não dá para a gente não falar. O índice de Gini, que é a maior representante de maior métrica de desigualdade, ele já bateu 0,1, muito mais alto do que a gente tinha antes, agora no segundo trimestre de 2021, está errado aqui, 2021, e segue aumentando. E acho que um sinal muito claro disso, a gente está falando da inflação, que está chegando em 10%, não está para a maioria das pessoas. Para a maioria das pessoas, ela está em 15% ou até mais, que é a inflação da cesta básica, por exemplo. Então, claramente, temos uma situação que tende a agravar ainda uma desigualdade social, com todas as implicações de insegurança alimentar, de fome, né, que é o eufemismo
consumismo que a insegurança alimentar representa, de consumo, de desemprego, de moradia, e é uma situação social bastante preocupante que o Brasil vive hoje. Por isso não é surpresa que, pela segunda leitura seguida, a pandemia, a Covid, não é a maior preocupação do brasileiro. E aí a gente já pode vaticinar que em 2022 a pandemia não será a maior antagonista. Entre as preocupações, a gente já vê a pandemia aqui em sétimo, a pobreza e desigualdade subiram 6 pontos percentuais, a preocupação com pobreza e desigualdade, corrupção e desemprego continuam muito alto, mas um pouquinho mais baixo, quer dizer, o problema hoje é pobreza, é um problema mais fundamental, saúde pública, inflação, volta a subir, subiu 7 pontos, foi quem mais subiu. Educação ainda continua com um índice muito alto, Covid ainda muito representativo, né, para praticamente 1 a cada 4 dos brasileiros, é uma das 3 maiores preocupações. Então a gente já está vendo aqui, Covid não será antagonista, mesmo se tiver mais uma onda que alguns especialistas ainda acham que depois do carnaval a gente pode ter algumas surpresas. Mesmo com isso, a gente não vê a pandemia sendo a maior antagonista. Vamos ter outras prioridades, principalmente em um ano de eleição. E aqui eu acho que tem uma primeira representação, eu uso muito essa imagem, os picos e vales do que é visível, né, das grandes métricas, das métricas econômicas, de desemprego, de inflação, de economia e tal. E essa é um acompanhamento que é fundamental, mas ele não é o único. Por isso eu queria trazer uma outra interpretação, que é uma interpretação de demografia e da nossa sociedade, que tem alguns dados claros, algumas tendências que se mantêm, algumas que aí a gente precisa passar a estudar melhor. As tendências que seguem, que a gente já vinha sinalizando já há algum tempo, e que elas vão continuar e foram simplesmente intensificadas. Primeiro é uma queda na taxa de natalidade, nós tivemos quase 3 milhões, 2.750.000 nascimentos em 2020, que é um número 5% menor do que o ano anterior. Não é novidade, isso já vinha caindo, em 2018, por exemplo, sem nenhuma influência da pandemia, a queda já tinha sido de 3%. Talvez a queda tenha se acelerado, mas a queda continua. Quer dizer, hoje, a taxa de natalidade por mulher adulta no Brasil é 1,7, que é bem abaixo da taxa de reposição, que normalmente é 2,1. Isso, eventualmente, vai gerar uma redução populacional no Brasil, e a queda aqui no Brasil tem sido bastante intensa. Né? E uma coisa que eu queria chamar a atenção é o número de consequências que isso tem. Consequências nos lares, de crianças que crescem sem irmãos, por exemplo, que tem diversas consequências na capacidade, resiliência, capacidade de negociação, entre diversas outras coisas, por exemplo, e a própria força de trabalho, que vai tender a reduzir quando eventualmente essa camada menor chegar na força de trabalho. Um outro ponto são os casamentos. A gente aqui hoje não tem uma evidência de que eles vão sofrer esse índice de queda que a gente viu em 2020, mas certamente eles foram suspensos, né? Há um questionamento de que vale a pena ou não nesse contexto que a gente está. Em 2020, o número de casamentos caiu menos 26%, caiu 26%, é o 5º ano de queda seguida. Então, uma queda muito maior do que as anteriores, mas ela representa ainda um segmento da tendência. Há indícios que houve uma recuperação agora no segundo semestre desse ano, mas nossa interpretação é que não volta para os níveis que foi em nenhuma circunstância, como demonstra essas 5 quedas. Hoje, o número de 4,5 casamentos por 1.000 habitantes, ele estava em 6, 2 anos atrás. 6 casamentos por 1.000 habitantes. Então é realmente uma queda importante. Uma outra tendência que a gente já havia detectado é a identidade em mutação entre 2012 e 2019, portanto, ainda pré-pandemia, e a gente viu isso se intensificando durante a pandemia, a população autodeclarada branca reduz em 4 pontos percentuais. Aumenta a população negra, né, composta por pretos e pardos, segundo a definição do IBGE. E isso, como é autodeclaração, o que a gente interpreta é que há uma aceitação maior das identidades, da autodeclaração da população negra, o que a gente está vendo ainda que deve se intensificar esse movimento. O outro ponto é a dedicação à saúde mental, como a gente comentou, passa a ser um problema cada vez maior, e a preocupação, o investimento, as despesas, e preocupação com hábitos, né, que são talvez a parte da saúde ampliada, elas seguem sendo cada vez mais importantes, a gente vai falar um pouco disso aqui no painel. Mas tem outras novas observações que eu queria trazer, em especial a questão das cidades. A gente vê aqui até 2020, o número de cidades médias já vinha crescendo, cidades com mais de 500.000 habitantes aumentaram de 2010, 38 para 49 em 2020, a gente acha que as cidades médias vão continuar crescendo, isso é uma tendência bastante importante, muda o papel das cidades grandes, que vão se focar mais em serviços, em entretenimento, e a questão do trabalho que pode ser muito mais remoto, apesar da gente achar que não vai ser
em pouquíssimos casos, 100% remoto, e a questão dos lares, que a gente também acha muito importante. A gente tinha, em 2020, 72 milhões de lares, e a média era menor que 3 de pessoas por lar. O que a gente viu durante a pandemia, os lares monohabitantes, que chegaram a 15% pré-pandemia, eles se reduziram, quer dizer, as pessoas voltaram para os seus núcleos familiares ou para outros tipos de relação, coabitação e tudo mais. Então a gente está vendo aqui uma reformulação no conceito de moradia. Um outro item que eu queria chamar a atenção, menos de 20% dos lares do Brasil, das casas do Brasil, são alugadas, quer dizer, alguém aluga para morar. Esse é um número que tende muito a subir, dado este nova configuração de trabalho. Uma outra observação, claramente, a questão de online, eu acho que a gente talvez seja sido mais visível e que mais foi falado, né? Mas o número da população conectada subiu de 75% em 2019, 75% da população conectada, para 85%. Foram 10 pontos percentuais a mais durante a pandemia, só que isso ainda deixa 15% da população, praticamente 30 milhões de habitantes, até um pouco mais, sem conexão. E não é só dinheiro aqui, tá? A gente fala muito da capacidade de pagamento, mas não é só isso. Há uma questão de interesse e conhecimento muito mais geracional que precisa ser endereçada também. E aí, falando das gerações, a questão dos idosos, que eu acho que não tem como não ser citada, né, um crescimento rapidíssimo dos idosos, e 35% hoje dos lares, praticamente um terço dos lares, tem um idoso vivendo, quer dizer, uma coexistência geracional muito interessante, que a gente analisa há pouco e que muda o estilo de vida do lar inteiro. E desses idosos, praticamente 1 a cada 4, 24,5%, são os principais provedores do lar. Quer dizer, a imagem do idoso solitário e dependente é certamente cada vez menos presente e vai, sem dúvida nenhuma, vai ser mais importante a partir de 2030, quando estimativas do IBGE dizem que haverá mais idosos do que crianças até 12 anos. Então, uma mudança demográfica que já vinha sendo anunciado, mas que a gente está vendo aí em função da pandemia, ganhou muita visibilidade. A questão de pets, a gente está falando em quase 40 milhões de lares, é uma coisa absurda, são 53% dos lares brasileiros com algum tipo de pet, e com enormes despesas adicionais e com um relacionamento que se assemelha muito ao membro da família. Isso é resultado de algumas pesquisas interessantes, mas também tem outro lado, que é o abandono. Foram abandonados durante a pandemia 10 milhões de pets, dos 140 milhões de pets que existem, nos 38 milhões de lares que eu me referi, foram abandonados 10 milhões, que é, obviamente, um número muito preocupante e um resultado da crise econômica, segundo a nossa interpretação. E o último ponto que eu queria trazer, desse momento novo que requer alguma profundidade na análise, é que os millennials, essa geração que nasceu entre 81 e 95, pela maioria dos pesquisadores, e hoje, portanto, tem entre 26 e 40 anos, é oficialmente a geração mais numerosa no mercado de trabalho. E, além disso, essa idade, entre 26 e 40 anos, eles começam a assumir enormes responsabilidades maiores em todas as instituições, seja nas famílias, como pais e como provedores principais, seja nas empresas, como os líderes e os cargos mais altos, por exemplo, e em breve a gente vai ver isso na política, por exemplo, a gente vai ver isso na religião, e isso é um sinal certo de mudança. Então, acho que a partir de agora, a chegada ao poder é uma coisa meio maquiavélica, mas é mais ou menos o que está acontecendo mesmo. O poder de decisão vai se tornar cada vez maior dessa geração. E eu ressalto que no momento em que classe social e o jeito que a gente define classe social quer dizer muito pouco no Brasil, a gente vai ver cada vez mais gerações como grandes discriminantes de comportamento, por exemplo. E aí eu faço referência de novo àquele grandes picos e vales dos grandes números, e a gente não pode nunca deixar de olhar o subterrâneo. É uma imagem que eu uso muito, e eu acho que está cada vez mais fundamental. Os grandes números, os grandes fatos, as grandes coisas não explicam tudo. A gente precisa entender o que se passa no subterrâneo e o que move essa sociedade de maneira muito mais forte, muito mais significativa. Essa análise precisa ser feita. Com isso, o papel da empresa muda. Eu trouxe 2 papéis aqui que eu acho que já são muito claros e foram enormemente discutidos nos últimos 18 meses. O primeiro deles é o protagonismo social. A gente tem chamado isso de o fim das marcas covardes. As empresas mudaram o papel socialmente, sem dúvida nenhuma. E aqui, rapidinho, as pessoas confiam mais nas empresas do que nas autoridades constituídas. No caso do Brasil, 2 a cada 3 confiam mais nas empresas do que nos governos. Então, sem dúvida nenhuma, há uma dependência. As pessoas estão
necessitadas, desamparadas, as empresas têm um papel aqui. Os brasileiros têm uma clareza de valores sociais que precisam ser atacados. A pesquisa mais recente que a gente fez diz que os brasileiros mais importantes valores sociais para os brasileiros são igualdade social. Não é uma surpresa, né, nesse cenário preocupante de economia que a gente viu. Direitos das mulheres, na América Latina é o único país que cita isso entre os três mais, direitos das mulheres entre os três valores sociais mais importantes, e igualdade racial. Quer dizer, a gente vê aqui um clamor por justiça social e por igualdade muito importante, que o brasileiro não está depositando todas as esperanças nas autoridades constituídas, portanto as empresas têm sem dúvida um papel e, sem dúvida nenhuma, queremos que as empresas se pronunciem, ajam, não só falem e tomem posicionamento. Ano que vem é um ano de eleição. Vai ser interessantíssimo ver como marcas e empresas vão se colocar, vão se pronunciar sobre temas. Não que tenham que eleger ou escolher candidato, acho que isso nem sei se é uma discussão relevante, mas temas, sim. Causas, sim. Projetos de lei, sim. E esse vai ser interessantíssimo ver se há, de fato, uma predisposição de empresas e marcas de agir. Um outro ponto, um outro papel da empresa que eu acho que é muito claro, é que não se fala mais de tecnologia. Todas as empresas são empresas de tecnologia. Tá? Todo mundo, isso é uma nova habilidade, uma nova competência. Mas tem um fato novo aqui que ficou gritante na pandemia com o aumento das transações digitais, que é a abundância de dados. Quer dizer, os dados que já eram muito abundantes, já eram fartos, eles foram multiplicados com a digitalização de todos os processos, ou de grande parte dos processos das empresas. E aí gera um problema muito interessante de como integrar todos esses dados, se muitas vezes as empresas não têm nem estrutura para isso. Esse é um outro fator que passa a ser fundamental na agenda. E eu queria trazer mais dois itens que as empresas têm que prestar atenção. O primeiro deles eu estou chamando de acesso. E eu acho que ele simboliza muito bem algumas preocupações. O acesso tem um lado óbvio que é de grana. Eu preciso que as empresas, que as pessoas, consumidores, continuem tendo acesso ao meu produto e, ao mesmo tempo, a disponibilidade. Aqui se falou muito de omnicanalidade, feed e tal, seja lá qual for a... Acho que são coisas mais táticas, mas ultra importantes para manter o acesso. Mas tem outro tipo de acesso que eu queria comentar, que é o acesso ao estilo de vida que a pessoa deseja. Quer dizer, se ela precisa mais de saudabilidade, se ela precisa de consumo on the go, a ocasião, o tipo de vida que ela tem, o tipo de lar que ela tem, as empresas precisam estar atentas a como participar dessa grande tendência. E aí a gente fala, talvez, na grande agenda dos últimos anos, dos anos vindouros, que vai ser a agenda de inovação. E o outro papel novo que eu queria trazer é o papel de relacionamento, que vem ocupar esse vácuo institucional que eu me referi, né? A falta de confiança nas instituições estabelecidas gera um espaço para as empresas que elas têm que se colocar, e aqui tem uma porção de coisa que as empresas estão fazendo e vão fazer cada vez mais no futuro. Primeiro, a comunicação massiva, fazer parte da vida das pessoas. O processo de comunicação, de estratégia de relacionamento com as pessoas e seus consumidores é absurdamente fundamental, e mais do que isso, no nível mais amplo, é a experiência. A gente fala muito do CX e fala muito, o NPS deu uma, NPS como medida de satisfação, uma explodida, mas o que se busca eu acho que é muito maior do que isso, não é só uma métrica que queira dizer isso, mas é como é que eu garanto uma experiência bem sucedida em todas as avaliações subjetivas por parte do consumidor. Esses passam a ser, acho que, duas disciplinas absurdamente importantes para as empresas. Uma outra coisa é o olhar para a sociedade, não o olhar mais apenas para o meu consumidor, com quem eu tenho relação hoje ou com quem eu quero ter relação. É fundamental o olhar para entender a opinião social como um todo, para que as empresas e marcas possam ter o seu papel social de protagonismo, como a gente está falando, que é absolutamente necessário. E, por fim, o último ponto que eu queria trazer é a necessidade brutal de ter um relacionamento mais transparente, mais aberto com colaboradores e parceiros. E aqui eu faço referência ao Big Quit. Alguns de vocês devem ter ouvido falar, esse Big Quit é o nome que se deu nos Estados Unidos para mais de 4 milhões de pessoas que abandonaram seus empregos desde abril, praticamente 6 meses, 4 milhões de pessoas, por estarem revendo seus valores. Quer dizer, não só é importante você ter colaboradores que acreditam no que fazem, mas passa a ser fundamental você ter essas pessoas comprometidas dentro do seu trabalho. E quanto mais transparente você for, quanto mais envolvente, e este é talvez o stakeholder mais ácido, o nosso colaborador, que está dentro de casa, que sabe como a gente faz as coisas. Aí a gente tem aí um novo cardápio de desafios que passa a ser absolutamente essencial na agenda dos próximos anos. Com isso, eu acho que a gente tem aí um procedimento corporativo muito interessante de que mensurar, apenas medir as métricas, ter KPIs, não é mais suficiente. Passa a ser absolutamente fundamental
compreender. Mensurar é importante, mas a compreensão, com toda a complexidade, com toda a confusão que a gente vem vivendo, com todas as camadas de profundidade, ela passa a ser mais importante porque ela explica essa mensuração. Em situações de grande disrupção, a mensuração diz pouco, a compreensão diz muito mais. Este é o desafio, eu acredito, das empresas, e eu acho que é o desafio desse evento, do Flare 2022, e acho que é isso que a gente vai discutir agora no nosso painel. Obrigado, gente. Diego, é com você. Boa, Marcos, muito obrigado, sensacional, sensacional, super inspirador, eu acho que é cenário desafiador também, a apresentação do Marcos, as primeiras palavras do Ben, eu agradeço a todos vocês, espero que estejam gostando também do conteúdo. Eu não quero demorar muito tempo e já gostaria de convidar, né, Raquel, Sérgio, Cássio, Marcos novamente para o nosso painel, super rico, eu espero, eu acredito. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Que prazer tê-los. Uma honra para mim participar junto com vocês, escutar, trocar essas ideias e tudo. Eu não sei, eu gosto sempre de pensar, né, como que eu me sinto frente a toda essa informação, conteúdo, reflexões e tudo, né? E lembrava de, bom, muito tempo atrás, sei lá, vamos supor, a gente está na escola, aquelas provas de matemática, você estudou tudo, você vai muito bem, faltam 10 minutos, apareceu um exercício que você não sabe resolver, você tem todos os conhecimentos, mas por alguma coisa dá um nó, travou, né? E a gente está num momento que parece que o tempo é muito curto para resolver uma equação muito complexa. Apesar de que a gente se preparou, se capacitou, fez bem, a gente passou momentos muito bons, fez tudo direitinho, a gente está num momento que algumas regras do jogo estão mudando, né? Estão mudando. Então, a gente falou de várias coisas, né? Ou seja, por um lado, eu acho que a parte boa dessa equação, o que deixa essa tranquilidade, é o fato de ter uma população, principalmente no Brasil, disposta a ver empresas assumindo um novo papel, né? Um papel mais predominante. Mas essa responsabilidade que vem também, vem com esses grandes desafios. Então, aí eu queria já começar a escutar um pouquinho de vocês, como é que vocês estão vendo isso, né? E como que isso tem transformado a dinâmica das suas empresas e dos seus papéis, né? A Raquel, conhecimento, aí a gente tem o Sérgio também com inovação, o Cássio na indústria farmacêutica também, que tem se tornado fundamental nos últimos anos. Então, eu queria aí, para quebrar um pouquinho o gelo, escutar um pouquinho de vocês, como é que vocês se sentem preparados para resolver essa equação nos últimos 5 minutos do segundo tempo. Aí pode começar qualquer um, tá? Bom dia, posso falar aqui. Um prazer estar aqui. Eu acho que essa é uma pergunta que a resposta está em construção, né? Eu acho que ninguém está preparado, eu acho que a gente está aprendendo e tem que aprender num ritmo, numa velocidade que talvez a gente não tenha vivenciado antes, né? Porque essas mudanças, elas vieram, assim, muito impulsionadas, óbvio, por uma aceleração vinda da pandemia, e elas exigem uma outra postura, né, das pessoas, das organizações e de tudo mais. Então, eu acho que somos aprendizes aí, acho que essa é a primeira questão, não tem muita resposta absoluta, mas eu acho que junto com essa piora, talvez, né, desses sintomas do planeta e da sociedade, emergiu, de fato, um consumidor muito mais consciente, muito mais exigente, e as empresas têm que se posicionar de uma maneira diferente diante disso. Então, mais do que construir suas marcas, é construir essas relações, né, é se colocar no contexto cultural, no contexto social, e ter uma participação ativa nisso. Então, acho que os desafios estão muito nisso, assim, e algumas agendas acabaram ficando muito protagonistas nesse sentido nas organizações, né? A agenda de ESG, eu acho que ela é uma agenda protagonista em qualquer organização, acho que cada uma tem a sua estratégia específica, mas uma estratégia de ESG, ela hoje tá dentro das prioridades de todas as empresas, né? Aqui na Nestlé não é diferente.
Não era no iFood, né? Eu vim de uma história de 1 ano atrás no iFood também, não era. E essa construção está acontecendo. Cada empresa tem seus pilares, eu acho que cada empresa tem suas apostas, né? A gente pode depois desdobrar um pouco aqui, mas eu acho que a minha mensagem é um pouco isso, assim, não existem caminhos já prontos, né? É um caminho que está em construção. Bacana. Bom, eu vou continuar aqui. Primeiro, eu queria agradecer também o convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Eu acho que uma palavra até que está no relatório da Flare, para mim, impactou muito e representa esse momento que a gente está vivendo, que é vulnerabilidade. O mundo é vulnerável, o nosso emprego é vulnerável, a nossa fixação com determinado CEP ele também é vulnerável, a nossa construção de carreira ela é vulnerável, os nossos valores não. Então, acho que quando a gente vê isso que o Marcos até observou, né, nesse grande êxodo que a gente está tendo corporativo, eu acho que a gente vai ter uma manifestação bem diferente, né, nos anos que vão ainda por vir, disso que a gente observou nas grandes corporações, de uma pessoa que um dia trabalha com pasta de dente, no outro dia trabalha com alimento, no outro dia trabalha no setor farmacêutico, né? Então, sim, acho que você pode ter, sim, valores de liderança, missão, mas a sua missão, né, muito no nosso caso, dentro da BRF, é a transformação da forma como a gente come. A gente falou muito aqui da necessidade de proteína para alimentar o mundo, a gente está indo para um mundo de 10 bilhões de pessoas aí em 2030, e por mais eficientes que eu, a Raquel e as outras empresas de alimentos sejamos, vai faltar alimento, vai faltar proteína se a gente manter somente esse mesmo modo de operação. Se a gente mantiver também esse mesmo modo de operação, dificilmente você vai atrair os grandes talentos para as grandes empresas que têm cadeias importantes e que devem ser transformadas, mas também impulsionadas para alimentar essa massa populacional emergente, né? A gente vê muitos lugares do mundo onde a população está enriquecendo a despeito da pandemia, e quando a população enriquece, a proteína vem para o prato. E olhando também para a mudança que a gente tem, né, nos vínculos relacionais, né, por diversos fatores, né, então, assim, uma mudança da compreensão do gênero, uma mudança da compreensão do papel do homem e da mulher, uma mudança da compreensão da relação, e eu, pai novo em construção, minha relação com a minha filha tem que ser diferente da relação que eu aprendi. Então, esse processo de vulnerabilidade constante, de transformação, ele, como a Raquel bem observou, ele veio para ficar. A gente tem que ser aluno nessa história, um eterno aluno. Só que a gente tem que ser um aluno bastante corajoso. Aqui, Diego, eu acho que é aquele aluno que tem que encarar a pergunta que você colocou nos últimos 5 minutos e ter coragem, muitas vezes, é virar e falar, essa não é uma pergunta que eu devo responder. Né? E saber quem é a melhor pessoa para responder essa pergunta. E esse, até olhando para o ano que a gente vai encarar em 2022, né, a gente não buscar heróis, né, a gente buscar soluções efetivas, buscar soluções que vêm da ciência, buscar soluções que vêm da academia, né, e aqui, infelizmente, a gente também tem um êxodo no Brasil de talentos, de cientistas, que também é uma coisa que impacta uma futura geração. Né, assim como eu tive o privilégio de ser formado, inclusive, aí na Ipsos, eu olho, né, com bastante cautela e atenção quem é essa geração que a gente está formando, né? Isso realmente preocupa bastante a gente, e as empresas também têm um papel muito relevante na formação. A gente vê isso em várias empresas, a Raquel mencionou o iFood está fazendo um trabalho tremendo nisso. Então, eu acho que as empresas não entram somente com marcas ativistas, mas elas entram como companhias formadoras, né? A razão social, ela nunca foi tão importante como ela é hoje, não é somente um número no CNPJ, é uma razão de existir. Muito bom, Sérgio. Eu acho um mundo mais colaborativo, né? Também, que você falava um pouquinho. Isso aí, Diego. Sérgio, Raquel, acho que reflexões incríveis, né? Eu acho que vivi no epicentro, né? A gente sendo de uma área de healthcare, que a gente chama de uma área de saúde, a gente viveu, acho que momentos muito cíclicos, né, ao longo aí dessa pandemia, mas uma transformação muito grande. Acho que eu tenho o direcionamento de estar dentro de uma área que conversa com a indústria farmacêutica, que conversa com o consumidor ou com o paciente, não necessariamente ele tem, às vezes, uma doença de base, alguma coisa ali, mas eu acho que a pandemia trouxe medos, e medos que agora estão se tornando secundários. Eu acho que o Cagliari trouxe, né, que o Covid está ficando em uma ponta que vai dar uma curva de equilíbrio.
Mas eu posso dizer, sendo de uma área que monitorou isso nos últimos 18 meses, que grandes mudanças aconteceram na área da saúde, né? Eu acho que a primeira delas é a incorporação da tecnologia, não tem fato, a gente tem hoje o que a gente chama de tecnossaúde, né? Então você tem devices acompanhando ali e monitorando a saúde da população, você teve um sistema de saúde que ele foi propulsionado ao protagonismo, porque ele teve que abastecer toda uma população. Acho que essa é uma mudança que fica, e as pessoas se enxergando, né? Onde que está a minha longevidade, onde que a saúde ela está dentro dessa cadeia, e como que ela vai conversar com as marcas. Então, quando a gente pega a Raquel, o Sérgio, a gente vê um desafio muito grande das empresas de ter essa compreensão, que acho que é a palavra marco que a gente vai ter que entender. Acho que uma das coisas que vale, acho que uma reflexão grande, é esse sistema de saúde que a gente tem, seja público, seja privado, e a incorporação, principalmente da telemedicina, né, dentro desse contexto. Então, hoje, o paciente que está distante, ele consegue ter um acesso, é claro, com algumas restrições, mas ele veio para ficar. Eu que converso muito com o canal médico e outros stakeholders aí, a gente vê que, infelizmente, não vai dar para ser como foi. Então, a gente teve que desenvolver a saúde no Brasil e, com isso, as empresas que encadeiam ela, seja ela de alimento, seja ela de medicamento, seja ela de dermo e de qualquer setor. Então, acho que, assim, grandes mudanças ainda estão por vir, mas um consumidor muito mais consciente, não só do ponto de vista de consumo, mas do ponto de vista da própria saúde. Então, acho que a gente vai ter grandes coisas aí, viu, Diego, acontecendo ao longo dos próximos anos, né? Acho que o Flare traz boas reflexões. Excelente. Diego, desculpa, só para poder complementar, acho que para todos os problemas complexos existe uma solução simples e errada. E o Sérgio falou daqui da importância da academia, dos estudos, da ciência. Eu acho que aqui a gente tem um painel repleto de pessoas que respeitam demais a informação. E eu não tenho dúvida nenhuma que este vai ser, aqui o Cássio também complementou isso, este vai ser a palavra da vez, a informação. Tem informação rápida para você poder agir rápido, mas ignorar dados, ignorar informação me parece extremamente arriscado no momento em que todos precisamos de ajuda, né, do ponto de vista de pessoas, de empresas. Agora, por outro lado, olhar isso com a oportunidade que isso nos dá, né, uma oportunidade enorme de fazermos a diferença, não só do ponto de vista ideológico, mas na vida das pessoas de fato, como marcas, como negócio, como empregadores, como colaboradores que somos. Boa, não, excelente. Aí, antes de passar para a próxima pergunta, só para lembrar também a plateia que está nos vendo também nos diferentes canais e tudo mais, vocês podem mandar perguntas, aí a gente tem reservado também no finalzinho desse bloco um espaço para a gente compartilhar as perguntas de vocês com os panelistas, então fiquem à vontade de mandar, a gente vai recebendo as perguntas aqui e eu vou dar um tempinho aí para ler ou para colocar ao longo da nossa apresentação, né? Se tem uma coisa que a gente entende, né, que esse tempo também demanda, como se fosse, não sei se a palavra certa é transparência, né, mas é uma coerência, né, de parte das empresas muito maior. A empresa hoje é cobrada dela ser autêntica, mostrar essa autenticidade que a gente falava, e essa coerência ao longo de toda a cadeia de valor, né? E isso demanda muitas mudanças de governança, mudanças de consistência na estratégia e tudo mais. Aí eu queria também ouvir um pouquinho de vocês, quais são esses trabalhos que vocês estão fazendo, talvez na Nestlé, na BRF, ou que a gente tenha visto também em outras indústrias, ou que a gente possa estar vendo também de clientes aí, tendo a opinião do Marcos e do Cássio, para realizar, né, esse trabalho cadeia de valor completa, né, desde o começo, né, quando a gente ideia até os produtos também e tudo, até o final, na entrega na outra ponta também e entrega para o consumidor, o que vocês estão vendo e trabalhando? Posso falar que, sem dúvida, eu acho que esse ponto da consistência e da transparência, né, além da consistência, é super relevante, né, a gente tem ouvido uma frase tão batida agora, né, story doing, ao invés de só storytelling, mas é uma grande verdade, né, e acho que quem não está atuando ou se posicionando aqui fica com um telhado de vidro enorme nesse sentido, né. Posso falar um pouco sobre a Nestlé, né? A gente divulgou até recentemente que compromissos sociais e ambientais a gente tem aqui, né? São 3 grandes pilares. Tem um pilar da agricultura regenerativa, então acho que tem algumas cadeias aí que permeiam a indústria
em que a Nestlé aí tá inserida, que é o leite, né, o café e o cacau, né, então tem um foco muito grande nisso, com programas para proteger o meio ambiente, mas também com foco de trazer produtividade, né, para dentro da companhia, porque obviamente que isso demanda um investimento inicial, mas isso em algum momento tem que se pagar, isso em algum momento tem que ter efetividade também, né, para que seja perene. Né, então esses são 2 pilares importantes, e hoje a gente já tem 30% das matérias-primas de origem de agricultura regenerativa, são mais de 13 mil aí produtores no programa, né, com a gente nisso, e o nosso pacto aí é até 2030 reduzir pela metade a emissão de carbono e 2050 zerar a emissão de carbono. O outro pilar é a circularidade, né, que tem a ver com toda a parte da cadeia de reciclagens, embalagens e tudo que tem a ver com isso. Então, hoje, 95% das embalagens da Nestlé, elas já são desenhadas para isso, elas já são reutilizadas e recicláveis, e em algumas categorias a gente já tem até 100% de embalagem reciclável, né, que foi anunciado recentemente na DPA, todas as embalagens de iogurte, né, com pioneirismo nisso, né, o canudo de Nescau em papel, então são exemplos aí mais tangíveis do que a gente tem feito em circularidade e bioeconomia também. Então acho que esses são os 3 grandes pilares, com programas aí muito fortes, resultados divulgados, e a gente tem se pautado bastante nisso, fora todos os programas de nutrição, né, acho que a Nestlé, ela é uma empresa bastante protagonista, né, em alimentos, e existe uma preocupação genuína com isso, está dentro da estratégia, então, de toda uma evolução do valor nutricional dos nossos produtos. A gente sabe que as indústrias têm um telhado de vidro em relação a isso, né, se fala muito em processados e tudo mais, mas eu acho que a gente tem uma responsabilidade numa evolução e na melhoria do que a gente oferece para o mercado, e a gente mensura isso, e a gente tem targets importantes, então não só na redução, né, do que possa ser visto como negativo, a gente está falando de gordura saturada, esse tipo de coisa, como adição de benefícios, né, então eu estava levantando uns números ontem, por interesse mesmo, e até para a nossa conversa de hoje, então eu fiquei bem impactada, assim, mais de 12 mil toneladas no último ano de mais cereais e mais grãos, né, mais de 6 mil toneladas de mais vegetais nos produtos, sementes e nuts, então assim, tem um programa bastante sério de melhoria também do valor nutricional dos produtos, e isso também tem a ver com o critério de responsabilidade social do que a gente está servindo para as pessoas, assim. Então, falando bastante resumidamente, esses são os pilares da Nestlé, como a gente vem trabalhando. Boa. Eu puder trazer uma perspectiva aqui da BR. Eu sabe que hoje de manhã eu estava lendo, Diego, um texto muito interessante na Folha do Vivier. E ele trazia, né, que Proust, quando pensava na infância, ele lembrava da Madeleine que a mãe dele levava ele consumir. E o do Vivier colocava que quando ele queria lembrar da infância dele, ele ia para o supermercado para buscar gordura saturada, polissacarídeos, excesso de sódio. Mas eu quero dar um passo para trás nisso que ele colocou, que é importante, que assim, a indústria de alimentos como ela é concebida hoje, ela nasceu, né, buscando alimentar uma massa populacional crescente na urbanização que aconteceu nos anos 70. Né? Então você tinha muita gente, e veja, as condições de fome que a gente estava vendo agora, a maior preocupação do brasileiro, não somente preocupação, a nossa realidade triste, né, acontecendo aqui. E a gente tem um outro cenário que não basta alimentar, mas alimentar da forma correta, né? E alimentar da forma correta, você tem a geração de nutrição e saúde, né, para o ser humano, mas você também tem uma parte muito importante de geração de riqueza, né? E para mim, quando eu penso em ESG no setor de alimentos, é isso, como eu gero saúde e nutrição, ao mesmo tempo que eu gero riqueza. Não é uma equação fácil. Não é definitivamente uma equação fácil. Sentada na BRF, que ela tem um modelo econômico muito parecido com o modelo econômico brasileiro, baseado no agro, na pecuária, numa distribuição intensiva, né? A gente chega em 140 países, e o headquarter é aqui, a gente tem que ter efetivamente um grau de influência muito grande nos órgãos reguladores para isso que a Raquel trazia, né? Algumas embalagens, tem embalagens hoje que eu não consigo sequer utilizar elementos reutilizáveis ou biodegradáveis, por características de legislação. E geração de riqueza, né, é de fato você olhar para uma cadeia integrada, que ela é integrada e a gente não pode negá-la, e falar quais são os elos mais frágeis, quais são os elos mais fracos que eu tenho nessa geração de riqueza que eu tenho que proteger.
né? E é um trabalho que a gente faz desde a época do Peru, só que agora, pensando nas novas culturas, né, nos novos cultivares que aparecem também, a gente tem que olhar para uma atenção, o que eu posso fazer de novo? E a gente fala muito, vamos disruptar o seu próprio modelo, imagina a quantidade de coisas que eu não escuto isso na área de inovação, né? E não é simples, né? E não é simples, porque você tem que fazer um processo de interlocução com todos os stakeholders para eles ficarem muito tranquilos que você está indo para o lugar correto. Quando a gente vai lá e fala de uma proteína vegetal, o que diabos é uma proteína vegetal? Você vem falar de fake meat no momento que a gente fala de fake news, é ruim? Então, como que eu falo isso? Como eu dialogo com esse consumidor? Aí você chega e fala de carne de laboratório, pelo amor de Deus. A minha mãe me ligou outro dia e falou, o que você está fazendo, filho? Então, eu falei, calma. É porque está no laboratório ainda, mas com caminhar, ela vai chegar num perfil de produto que vai ser bom. Só que tem uma mudança que eu sinto, e ela é importante, da mesma forma que eu vejo com excelentes olhos o crescimento e a eclosão, né, das novas economias, das novas startups, e elas são necessárias para desafiar esse modelo operativo. Eu lembro de um pouquinho antes da pandemia, ver um relatório que falava Big is Evil. E a gente estava retratado lá, Raquel, Nestlé, BRF, you name it, todas as companhias estavam lá. Só que agora também tem uma mudança de percepção, quando a gente também fala de parcerias, o Marcos trouxe muito bem isso, parceria, gente, não é exaurir o parceiro. Parceria não é exaurir o colaborador. É como a gente consegue, para juntos, extrair o que melhor eles podem oferecer, gerar riqueza para essa sociedade e evoluir esse modelo de trabalho. Então, qual é a chance de sozinho uma grande companhia conseguir fazer a tal carne cultivada? É muito difícil. A gente tem desafios tão latentes no cuidado do leite, no cuidado do grão, no cuidado, né, da sanidade da população. A gente fala, né, tanto de você conseguir garantir a saúde alimentar, né, que é um pouco como a segurança alimentar. Então, tem que ser algo bom para comer e algo que seja acessível para comer. É um desafio tremendo e para mim, assim, isso acontece efetivamente quando você tem gente que é apaixonada pelo que faz, pelo que gosta do que faz. E assim, e aqui no nosso time a gente tem a felicidade de ter gente que ama isso, né? Eu acho que se amanhã algo acontecer por alguma razão, eu sinto que as pessoas vão fazer a mesma coisa, elas vão continuar trabalhando com alimento, vão continuar querendo alimentar um mundo melhor, vão continuar revisitando essa cadeia que precisa ser revisitada para diminuir esse nível de exaustão que a gente leva e continuar crescendo também como país, que a gente precisa enormemente. Ô, Sérgio, deixa eu só pegar um gancho aí do que você está falando, né? A gente comenta muito, é como se fosse que a gente tem 3 etapas, né? Como uma empresa também, produto, serviço, o que for. A gente faz o nosso produto bem feito, é a primeira. O produto bom, de qualidade, tá ali, não sei o que, o produto bem feito. O segundo estágio, que seria fazer o produto bem feito, mas agregando valor nessa cadeia, que é o que você está falando, né? Ou seja, a gente fazer bem feito, mas também a gente beneficiar a quem está participando dessa rede de construção daquele produto. E o terceiro estágio, que é ir além da cadeia, né? E como a gente transforma a sociedade, que é isso, né? E aí, pegando isso, né, eu vou pensar um pouquinho, porque a gente está olhando ainda as coisas um pouco para dentro, né? Eu fiz essa provocação no início, né, de como a gente estava vendo as empresas se transformarem também, as prioridades mudarem e tudo mais. Como que a gente materializa isso para fora, né? Porque muita coisa acontecendo, vocês falam de muita iniciativa, nem todo mundo conhece as iniciativas, aí você não sabe se falar, não sabe se não falar, porque o nome que usa, a gente usa errado, como você fala de carne de laboratório, aí o cara vira, não... Como é que a gente materializa isso, pensando nessa questão, muita gente fala de proximidade, né, das empresas com a população. Não sei se vocês aí têm alguma coisa para comentar em relação a como levar isso, né, as estratégias no canais de venda, comunicação, experiências novas que a gente coloca, né, aí a Nestlé também tem exemplos disso. Aí não sei se vocês querem comentar um pouquinho. Bom, eu acho que, não sei, Cássio, se você quer comentar alguma coisa, daí eu entro. Não, então, eu tô na verdade refletindo, porque eu tô vindo a parte de alimentos, mas eu tô na outra ponta da cadeia, né, que fala muito da parte de medicamentos, vamos chamar assim, né? E aí eu acho que eu sinto muito nas conversas que eu tenho com clientes, às vezes amigos, uma preocupação grande acho que a Raquel usou essa palavra, de genuidade, né? Então, o cliente muito
pautado em também não pegar uma curva que ele possa ser subentendido como oportunista. Eu acho que emendando um pouco, Diego, e fazendo link com o que você se perguntou, eu acho que as marcas e as empresas são muito preocupadas se elas não vão ser interpretadas como oportunistas, né? Em um momento onde a saúde é protagonista, e eu vejo nitidamente o consumo de suplementos, de proteínas e aí vitaminas funcionais, elas crescem vertiginosamente. Então, assim, qual que é o meu papel como orientador, né? E aí eu acho que o Marcos trouxe muito forte. A sociedade cobra uma autenticidade, né? As marcas têm que se posicionar. E aí eu acho que existe, principalmente entre a área de comunicação, uma preocupação muito grande de não ver aquela janela e aquela estrada pronta e atravessar ela muito rápido. Então ela tem que levar uma mensagem consistente, não só, é claro, das ações que ela faz, mas qual que é o propósito que está por trás. E isso envolve também o setor farmacêutico, viu? Eu acho que hoje, quando fala na saúde, eu, assim, de forma muito feliz, né, gosto de ver a população, né, de diferentes níveis sociais sabendo pronunciar o nome, às vezes, de um laboratório, sabendo o nome de um medicamento, uma realidade que não era. Então, acho que a gente está no começo de uma mudança, mas daí eu acho que eu vou deixar para o Sérgio e para a Raquel contar um pouquinho, mas eu acho que a autenticidade é o que vai pautar a forma com que eu levo, né, essas ações para o mercado, porque o consumidor ele pode interpretar de várias maneiras e as empresas têm que estar preparadas para isso, né, para saber levar a sua mensagem de forma consistente e contornar, às vezes, uma reinterpretação que não era aquela que eu esperava. Mas eu acho que vamos, viu? Trabalho grande. Raquel, você ou eu? Quem vamos? Pode ir, depois eu complemento aqui, Sérgio. Olha, eu vou falar a verdade aqui. Eu acho que tá bem difícil responder sua pergunta, viu, Diego? Porque é muita iniciativa. Você sabe que a gente fica olhando para isso, né? E a gente começa a cair na estatística. Será que a gente gera uma fatorial, um cluster? Depois eu faço de alguma maneira ali um lettering para ver o que eu vou falar. A gente vai misturando um monte de assunto para ver como que eu levo isso para fora. Mas você tem tanta gente para dialogar, né, que não tem, eu acho que é aquela, da mesma forma que não existe mais aqueles grandes comerciais dos anos 90, você não tem mais como ter um single shot de comunicação. E isso, de certa forma, vai contra toda a biblioteca, toda a literatura que a gente tem, né, de, olha, tem um unique proposition, é difícil de ter só o unique proposition agora. Unique proposition é ESG, tá bom. E qual que é a tua interpretação do ESG? Não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. E mesmo olhando para dentro, na comunicação interna, você também tem várias coisas que você tem que quebrar, né? Aqui a gente luta contra o stage gate, assim, enormemente. Uma pessoa de inovação lutando contra o stage gate. Por quê? Porque é uma coisa que foi construída para você ficar exatamente fazendo tudo da mesma maneira. Tudo que era diferente, você quebra. Então, eu acho que essa questão da autenticidade, para dentro e para fora, eu acho que o Cássio observou muito bem isso, é relevante. Hoje, tanto na multicanalidade que você tem, né, para o varejo, mas também numa multicanalidade de diálogo, ela é extremamente relevante e com ativismo. Né? Acho que a gente falou ali das marcas silenciosas, mas assim, as marcas têm que ser ativistas. Uma marca hoje que não tem um ponto de vista, o que ela está fazendo aqui? Eu vou pegar talvez o ângulo diferente, mas eu acho que para mim tem uma coisa muito emblemática que eu vivenciei recentemente, nesse último ano, no qual eu estava no iFood, que eu acho que tem um poder muito forte por trás, que é o olhar do ecossistema, né? E eu acho que a iFood teve uma atuação muito boa, assim, nesse sentido, né? Com a pandemia, obviamente, food delivery explodiu, né? Foi um negócio que se beneficiou, né? Que cresceu muito. E com isso também eclodiu muitas discussões acerca desse modelo de negócio, né? Discussão sobre uberização, né? Do trabalho mesmo dos motoristas, do trabalho que é um trabalho que salvou, né? Muita gente durante a pandemia, mas que a gente sabe que é um trabalho duro, que é um trabalho que exige muitas horas, né? Ali para você ter uma remuneração que se compense. Você falou muito, poxa, esses caras estão na linha de frente, né? E como é que eles estão ali? E os próprios restaurantes, né? Que não eram digitalizados, precisaram se digitalizar, que sofreram muito com as portas fechadas. E eu acho que o iFood teve uma atuação muito responsável, eu acho que é a palavra, no sentido de interagir com todos esses agentes, né? Então, só para dar exemplo tangível do que eu estou falando, né? Todo mundo falava, poxa, mas quanto ganha um motorista para fazer uma entrega, né?
poxa, por que esse trabalho ainda é um trabalho informal e não existe uma regulamentação disso, né? E o iFood estava trabalhando ali para escrever um projeto de lei, né, e submeter esse projeto de lei à aprovação, porque a gente tem uma legislação bastante obsoleta, né, bastante engessada, e a resposta não vai estar num extremo ou no outro, né, não vai estar na total informalidade desse tipo de trabalho, e nem numa regularização tal qual é a CLT hoje, né. Então, esse tipo de atuação de uma empresa diz muito a respeito da responsabilidade que ela tem em relação àquilo, como líder, né, puxando essa agenda. Também foi pioneira em incentivar a gorjeta ali, né, nas entregas, né, para que as pessoas também pudessem, os cidadãos também pudessem ter sua contribuição ali e, de alguma forma, reconhecer aquelas pessoas que estavam nas ruas levando o seu alimento para que elas não precisassem sair, né, então também usou a tecnologia, usou um pensamento de inovação para fazer isso, né, fora toda a parte assistencialista que deu para os motoristas que sim foram contaminados, como muita gente também foi, né, essas pessoas ficaram em casa, receberam sem trabalhar, então tem muita coisa que talvez não esteja tão pública, né, ou de senso comum aí vista, mas que nos bastidores foram super feitas, apoio aos restaurantes, né, de antecipação de pagamentos, crédito, né, com uma taxa super otimizada, diferente do que é uma taxa aplicada pelo mercado. Então, assim, eu acho que essa atuação de ecossistema, olhando essa cadeia toda, que eu não estou falando nem só do consumidor final ali, eu estou falando de tudo que envolve o negócio, para mim é um olhar de futuro, assim, que as empresas têm que começar a trabalhar. Fazer um comentário, Diego, assim, acho que muito oportuno isso que a Raquel colocou e muito legal, assim, o que a gente percebe que, na realidade, esse microempoderamento, né, eu acho que ela trouxe um exemplo de que você pode dar a gorjeta e a gente vê isso se expandir em vários setores, né, do transporte urbano, hoje você tem aí os aplicativos, então acho que a empresa hoje ela tem que considerar que o seu consumidor ele pode estar dentro da sua estratégia social de responsabilidade. Então, assim, como eu integro? Eu vejo isso muito forte, porque eu acho que a área da saúde, ela sensibiliza muito, então a gente viu muitas vaquinhas acontecendo, acho que o Covid trazendo uma sensibilização, mas isso é para vários setores, né? Eu gostei muito disso que a Raquel disse, porque fez a gente pensar, é uma mudança, né? O consumidor, ele vai estar no meio da minha estratégia, ele pode estar junto comigo na minha ação, de forma muito clara, muito rápida e propulsionado pela tecnologia. Então, acho que assim, é oportuno dizer que hoje o consumidor ele não deixa só de entregar a satisfação ou o engajamento, mas ele entrega também todo esse contexto de participação. Né? Ele pode estar junto comigo e de forma muito diferente, ele pode me ajudar, né, em uma ação social, não só com o seu trabalho, mas com esse reconhecimento rápido que a tecnologia pode trazer. Mas é mais um complemento, porque eu acho que traz algumas reflexões quando a gente começa a conversar, isso é muito gostoso, né? Porque a gente vê mudanças que vão ficar. Muita pergunta pipocando aqui, eu ia escolher uma das que chegou. Interessante, aí eu acho que vocês podem responder tanto com... Eu vou falar primeiro, depois eu falo a pergunta, sempre faço o contrário. Mas vocês podem falar tanto de uma ótica de empresa ou um olhar pessoal de mercado, tá? Assim, fala como vocês podem avaliar as empresas nacionais. Eu acho que nacional, a Nestlé também é parte nacional, né? Vamos dizer de alguma maneira, sobre a percepção para estas mudanças, principalmente sendo elas protagonistas de mudanças e com toda esta responsabilidade social que está sendo atribuída para as empresas. Então, como é que a gente, nessas empresas que têm esse peso nacional, seja porque uma bandeira nacional ou já foi também, esse papel de protagonista, como que vocês estão vendo? E aí vocês podem falar, inclusive, desde o olhar da própria empresa e propósito da empresa. Bom, eu vou começar daqui, né, já que Sadia, Perdigão, Qualy são marcas que têm uma memória afetiva muito grande, assim como Nestlé tem uma memória afetiva muito grande. Acho que a gente tem que, de fato, encarar o papel que a gente tem de transformador dentro da sociedade. Né? O papel, acho que a Raquel falou bem, é um papel de transformação, não é um papel somente de exaustão, como eu falei, dos sistemas, é um trabalho de evolução, e é um trabalho que, assim, sendo muito transparente, aqui eu vou misturar CPF com CNPJ, é um trabalho de tesão. Você tem que ter tesão naquilo que você está fazendo, você tem que ter uma clareza, né, de qual que é a direção que você vai. Então, assim, se existe um processo que uma outra, eu vou pegar um exemplo muito típico, a gente falou aqui da tal da carne cultivada. Se existe uma outra proteína que vai existir,
Primeiro, eu não quero que o meu país fique fora desse negócio. O Brasil é extremamente relevante no tabuleiro de proteínas global. O Brasil tem que deixar de ser, e todo mundo fala isso, né, o campo, né, o celeiro para ser o supermercado do mundo. E a gente tem, falando especificamente desse assunto, a gente é o 4º país que mais publica artigos acadêmicos e científicos em relação a esse assunto. O Brasil é muito relevante em bioimpressão de órgãos, o Cássio sabe bem disso. Então, assim, como eu tiro isso, né, do porão da academia e dou espaço? Como é que eu faço um professor ter um CNPJ próprio? Como é que eu incentivo, né, a ciência profunda? Como é que eu preparo uma geração que não vai ter, né, uma universidade de proteína alternativa? Né? Ela vai ser formada nas empresas. Então, como é que eu vou fazer esse trabalho de formação aqui dentro? Como é que, além do trabalho de formação, eu faço o trabalho de informação para o lado externo, né, para a gente saber quais são as possibilidades, os riscos e os usos que a gente tem em cima disso. Mas nós, como uma empresa nacional, genuinamente, a gente tem que levantar algumas bandeiras e lutar contra aquilo que a gente acha errado. Você tem que lutar dentro da companhia, você tem que influenciar de uma maneira propositiva, você tem que sentar na frente dos órgãos reguladores. Eu fico muito feliz quando eu sento na frente do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, quando eu sento na frente da Anvisa, do MAPA, porque, sendo muito transparente, se você vai numa visão de regulação tradicional, a coisa não avança. Você tem que levantar a mão e falar, amigo, qual que é o papel do Brasil? Falando especificamente agora da minha empresa, é um papel de regulador ou é um papel de fomentador? Né? Então, o que a gente quer fazer da vida? Então, a gente tem que mobilizar isso. O Brasil precisa de uma agenda positiva e a BRF ela super incentiva e eu sou feliz de estar sentado nessa cadeira. Diego, eu acho que vou fazer um comentário sobre a sua pergunta. Acho que eu que acabo olhando pelos dois ângulos, né? A empresa nacional e a multinacional. É claro que a nacional ela trabalha dentro de um modelo onde o Brasil ele fomenta, acho que as multinacionais um pouco mais holística. Então, eu diria o seguinte: esse protagonismo ele vai ter que se assumir. Né? Eu acho, como o Sérgio bem colocou, né, as empresas elas têm o seu papel. Então, mesmo sendo multinacionais ou nacionais, esse protagonismo e essa posição, que às vezes a gente chama de empatia, né, de mostrar realmente a sua verdadeira bandeira, ela vai ter que acontecer. A gente sabe que às vezes as nacionais têm um certo conservadorismo nas suas ações e como elas enxergam, mas nós somos um país extremamente bairrista, né? Então a gente, a brasileira, digamos assim, né, essa brasilidade toma conta inclusive das multinacionais. Quando a gente até conversa com pares fora e de empresas, a gente vê que a gente tem o nosso jeitinho. Então, assim, sendo nacional ou internacional ou multinacional, eu vou ter que ser protagonista no trabalho que eu faço aqui. Não vai dar mais para se esconder. Eu acho que a gente conversou coisas muito bacanas, mas acho que a palavra é se posicionar. E aí, é claro, tem todos os desafios que a gente falou, como eu levo uma mensagem consistente sem gerar uma impressão de oportunismo. Então, acho que a informação e essa decodificação de como está o mercado e o que ele pode trazer, ele vai ser essencial para as empresas. Então, assim, seja ela nacional, multinacional, seja o pequeno, seja o grande, até para nós, né, como consumidor aí e como representante, às vezes, e executivos de outras empresas, né, a gente tem uma responsabilidade. Mas, Raquel, muito legal, eu acho que eu vou passar a palavra para você agora, né? Eu não enxergo diferença, tá, de uma atuação de uma empresa nacional para uma multinacional. Talvez em termos de estratégia você tenha algumas coisas, né, quando você está numa multinacional que tem uma sinergia maior, né, entre mercados, como estratégia da organização, mas como forma de atuação, eu acho que você está num contexto local, isso te dá talvez até uma profundidade diferente para você desenhar uma estratégia para aquele contexto que você está, né, e atuar dessa maneira. E muitas vezes até mais flexibilidade para fazer parcerias, né, dentro daquele contexto, né, para fazer alianças, né, com outras empresas que possam ajudar nessa estratégia que você desenvolva de uma forma mais fluida ainda. Então, eu acho que a atuação ela pode ser a mesma, né, e o que muda um pouco é esse contexto que eu acabei de comentar, e vejo empresas aí que essencialmente nasceram aqui, que fazem coisas, e que têm feito coisas muito bacanas, assim, só para a gente sair das gigantes, eu citaria a Reserva, por exemplo,
exemplo, né, de vestuário que acabou de lançar uma coleção de roupas para deficientes, né, com uma facilidade de você fechar, de você vestir, fora todo o programa que eles fazem, né, de doação de prato de alimento para cada peça que você compra. Então, uma empresa que nasceu com esse pensamento, nasceu assim, e que traz cada vez coisas novas e que mostra seu papel atuante na sociedade aí com questões super emergentes, né, só para a gente fugir, né, das grandes corporações. Então, eu acho que isso pode permear qualquer empresa, qualquer indústria, seja ela nacional ou multinacional. A forma de fazer pode ser um pouco diferente, e os caminhos, mas eu acho que as empresas estão fazendo, as nacionais, inclusive. Eu estava pensando, Raquel, bom, Raquel e pessoal, todo mundo nesse sentido, né? Talvez a pergunta tem muito a ver com isso que a gente está vendo, primeiro, como tendência em relação a um pico de globalização e um resgate do local, né? Muito, que não necessariamente uma marca local, um produto local, mas sim pensando, por exemplo, no que o Marcos apresentou em relação a valores, né, da sociedade e tudo isso, o quanto o brasileiro, ele se diferencia, né? E o quanto as emergências em relação a valores do Brasil são diferentes. Então, acho que o grito, talvez, aqui da população em relação a tudo isso é: marcas, por favor, me entendam. Essas são minhas prioridades, esses são os meus valores, eu estou acreditando nisso, e se você está comigo, eu estou junto também. É uma espécie de... Então, concordo, não é questão de empresa nacional, internacional, grande, pequena, é questão, no final das contas, de uma empatia em relação aos valores. Diego, se eu puder só complementar, eu acho que um banho esse painel dá de trazer realidade para esse discurso tão... que pode ser soar ingênuo, né, de as empresas agora são boazinhas e vão e mudar a sociedade e ouvir. E quando na verdade, o processo é um processo quase antagônico a isso, assim, este é o mundo que estamos, o que vamos fazer sobre isso? Não interessa o tamanho, a Raquel falou de empresas menores, e eu até de microempresas, a padaria do lado, faz um trabalho de social, blá, 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 excepcional, do ponto de vista de alcance, de comunidade e tudo mais. Eu estou querendo dizer isso porque, primeiro, é uma reação, não é uma ação, não foi, eu acho que demorou muito mais, deveria ter demorado. Qualquer ação disso. Segundo, vai ter muito erro, e aqui a gente está falando de novo de uma opção de iniciativa, e todos vocês citaram, sua pergunta acho que foi muito boa, Diego, e Sérgio, Raquel e Cássio trouxeram uma visão muito real, muito crua. Tem coisa que a gente não sabe como vai fazer. E a gente tem aí uma porção de leque de iniciativa social, de saudabilidade, de omnicanalidade, todos os termos que a gente passou 1 ano e meio ouvindo o tempo todo, e agora é hora de falar assim, o que disso aqui realmente está fazendo a diferença no meu negócio? Não dá para não pensar no nosso negócio, né? Vamos parar de ser ingênuo. Agora, na vida também, porque a vida me afeta. Então, assim, um banho, esse painel, um banho. Agradeço demais aí, Diego, pela condução e para vocês três, mas queria chamar a atenção para isso. A vida real não é o que a gente ouve nas lives, né? Nos painéis, nos webinars. E tem muita coisa para acontecer. As iniciativas têm que ter acabativa, como a gente diz aqui. E vai ser lindo quando isso virar verdade, né? Quando a gente, de maneira muito libertadora, falar, agora eu sei o que eu estou fazendo. E eu sei quando eu errei, e eu sei quando eu vou falar, e eu vou ser transparente. Olha como é libertador para todos nós esse tipo de postura que a gente vai ter que chegar. E não é por idealismo, tá? E não é uma visão ingênua do mundo corporativo, é a vida real. Excelente, muito bom, muito bom, muito bom. Eu acho que essa é a tensão que a gente está vivenciando. Pessoal, eu odeio esse momento, odeio, porque eu opinião. E a gente extrapolou aí uns minutinhos, mas não tem problema, a plateia ficou super preenchida também. Eu acho que a discussão é muito boa. Eu queria agradecer demais a participação de vocês, de novo, assim, eu acho que é muito rica a conversa e muito divertida, né, também tudo. Seria legal com uma cerveja, um café, o que for também, a próxima. Um café da manhã, né, para todo mundo. E agora, então, eu vou ter que interromper esse painel, mas antes da gente entrar no próximo bloco, a gente também vai ter um espaço que vai ser como uma sala de conversa. Então, também, se vocês quiserem ficar, e aí também o pessoal da plateia, vocês estão convidados aí para a gente trocar ideia todo mundo junto. Então, Raquel, Sérgio, Cássio, bom, Marcos, muito obrigado. Obrigado, parabéns. E nos vemos na próxima. Ana, obrigada, pessoal. All yours. Tá comigo a bola. Gente, eu também estou aqui embasbacada com o painel, acho que foi incrível, também não posso deixar de agradecer a todos vocês, painelistas, Raquel, Sérgio, Cássio, Diego, Marcos. Eu mesma anotei algumas palavras-chave que estiveram aqui nas discussões: vulnerabilidade, transparência, coerência, segurança alimentar,
mudança de governança, ativismo, ecossistema, autenticidade, tantas outras incorporadas aí na nossa, né, linguagem. E aí eu quero resgatar uma frase do Marcos Cagliari há pouco, que é a importância de se compreender com toda a camada de complexidade esse momento desafiador, né? Foram várias as transformações que nos foram impostas e também acolhidas, né, para não dizer conquistadas, e estamos aqui nesse momento ultra desafiador e vamos em frente. Às 11 horas a gente volta, vamos fazer agora uma interrupção, vai dar 20 minutos aproximadamente. Eu sugiro que vocês tomem um café, leiam e-mails ou participem, entrem no link que o Diego comentou, participem das discussões, o Diego vai ser o anfitrião, né? É um networking virtual, estejam à vontade, espero vocês para o próximo painel, lembrando que é sobre mudanças de comportamento, consumo e digitalização. Nossos convidados serão Tatiana Grácia, de Mondeliz, e Mariana Pavarini, da Leroy Merlin. Vejo vocês daqui a pouco.